Você sabe qual é a relação entre o capítulo 5 de Daniel e as revelações proféticas do livro do Apocalipse? Hoje nós vamos entender este assunto que nos mostra como Deus é soberano sobre a história deste mundo. É agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos concluindo mais uma semana no programa Escola Bíblica, nossa primeira semana em novo horário. Como é que foi? 7h30. Deu para ajustar? Você vai acostumar. Tranquilo, estamos juntos. Sempre agora às 7h30 da noite, de segunda a quinta, o programa Escola Bíblica, onde nós estudamos os guias de estudos que são produzidos pela nossa Escola Bíblica da Novo Tempo. É um privilégio ter a sua companhia, a gente estudar juntos, e eu quero te motivar a ser um aluno da Escola Bíblica. Quero te motivar a pedir o seu guia de estudos. A gente está estudando nesta temporada Profecias de Daniel. Se você deseja compreender os planos divinos e a certeza, a compreensão da profecia, para você viver a segurança de que Deus está no controle de todas as coisas, estude o livro de Daniel e na próxima temporada nós vamos estudar o Apocalipse. Hoje, nós vamos fazer uma relação do tema que a gente estudou essa semana, que é a queda da Babilônia, que está no capítulo 5 de Daniel, com o que o Apocalipse nos fala sobre esse evento. Lembrando que quando a gente estuda o tema no Antigo Testamento de referência à Babilônia, nós estamos estudando e entendendo que a Babilônia foi um reino que se opôs àquilo que Deus apresentava, aquilo que era a verdade da Bíblia, e a gente começa lá no capítulo 11 do Gênesis, quando a gente tem a construção da Torre de Babel, a origem, a palavra etimologicamente tem uma referência à Babilônia, uma oposição a Deus. E este tema Babilônia, dentro do texto bíblico, sempre é uma oposição àquilo que o Senhor apresenta. Então nós temos Jerusalém representando a cidade da paz, e nós temos a Babilônia e o seu reino representando a confusão e oposição àquilo que é a verdade da palavra. Então, entender este tema, entender historicamente a referência profética, que começa no capítulo 2, entender a relação que a gente está fazendo hoje aqui, da queda da Babilônia, é compreender que isso tem a ver com o nosso futuro. Não precisamos temer, podemos ficar em paz porque o Senhor está no controle. Já comecei o programa, né? Já comecei a explicação, mas eu só quero primeiro, falei tudo isso para te oferecer o guia de estudos, tá? Seja um aluno da Escola Bíblica para te motivar. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida aí. 0 operadora 12. Não, esse é o telefone do horário comercial. Vamos para o WhatsApp. É o 12 9 82 44 44 49. 12 9 82 44 44 49. Vai receber um link, só escrever, quero receber o guia de estudos, vai receber um link, tá? E o link vai te levar para o site, vai estar lá o primeiro estudo, Profecias de Daniel, tá bom? Você pode também acessar direto o site, que é o novotempo.com/escola bíblica, novotempo.com/escola bíblica, ou ligar no horário comercial, que é o 0 operadora 12 21 27 31 21. Também quero só te lembrar que se você está estudando a Bíblia com a gente, tem o guia de estudos aí, ou tem um grupo, ou na sua comunidade, na sua igreja. Ontem a gente mostrou fotos de formatura
estrutura de escola bíblica no Pará e em Porto Alegre, na Igreja Assembleia de Deus lá no Pará, na Igreja Adventista lá no Sarandi, em Porto Alegre. Se você tem, manda para a gente. Então agora vamos mostrar o outro WhatsApp. Já está aqui, ó. 12-98109-1268, para a gente ir interagindo. Tá bom? Vamos orar a Deus, vamos estudar a palavra, vamos concluir a lição número 6, a queda da Babilônia, e vamos tirar lições para a nossa vida hoje e relações com o tema do Apocalipse, do que vai acontecer no futuro. Vamos orar? Pai, nos dê compreensão, nos dê entendimento, lucidez, ao estudarmos a Tua Palavra agora, a gente concluir esse tema, essa história tão significativa. Nos dê entendimento, eu suplico em nome de Jesus. Amém. Se você não acompanhou o programa esta semana, se você está assistindo pela primeira vez, nós estudamos esta semana a lição número 6 do nosso guia de estudos, a queda da Babilônia, e a base desse estudo é o que está em Daniel capítulo 5. Só para recordar rapidamente, em Daniel capítulo 5, nós temos o último rei, o príncipe regente, Belsazar, que prepara uma festa de forma extraordinária, mostrando o poderio do reino da Babilônia, que não era já tão forte como quando foi com seu avô, e aparece uma escrita, e ele para essa festa traz os utensílios sagrados do povo judeu, que o seu avô havia retirado lá do templo em Jerusalém, e ele traz, e eles bebem com aqueles utensílios sagrados, eles adoram os deuses da Babilônia, e de repente aparece uma escrita na parede, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Ele fica espantado, quem que pode fazer a interpretação, mas ele sabia que havia uma mensagem de juízo ali. Pede para os seus encantadores para que façam a interpretação, ninguém, de repente chega a rainha mãe e diz assim, alguém, Daniel. E aí Daniel vem, a gente discorreu sobre esse tema, eles na realidade sabiam, e Daniel diz, você não se humilhou, você não seguiu o exemplo daquilo que aconteceu, não olhou para a história do seu avô, e hoje o Senhor tem uma mensagem de juízo para você. O significado é, você foi pesado na balança e foi achado em falta, e o seu reino vai ser dividido. E agora nós temos os últimos momentos, as últimas horas da história do reino, do grande império da Babilônia. E eu quero estudar com você hoje os últimos momentos e o significado, o que isso tem a ver também com o nosso futuro. A queda da Babilônia, o cumprimento profético e a relação que nós encontramos com o Apocalipse. No verso 30, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. De forma extraordinária, Ciro, o líder medo, junto com Dario, o líder persa, os medo-persas, desviam o curso do rio Eufrates, que passava pela Babilônia, e os soldados entram e tomam a cidade. Dario Medo, diz o verso 31, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. A referência à idade de Dario é porque ele vai reinar somente 2 anos. E aí a gente vai ter Ciro cumprindo a profecia. A gente vai ver na sequência a leitura do texto que daria liberdade para que os judeus saíssem do cativeiro, e a profecia dos 70 anos de cativeiro seria cumprida, e eles agora têm liberdade de voltarem para a sua terra. Vamos na sequência, porque a gente tem muitas lições interessantes para a gente refletir hoje. A profecia de Daniel 2 se cumpre em 539. O Império Medo-Persa destrói a Babilônia. Talvez você não entenda o que eu estou dizendo aqui, né, a leitura que eu estou fazendo,
Se você for para o capítulo 2, se você assistir lá, nossa segunda semana dessa temporada, que a gente estudou o capítulo 2 de Daniel, você vai entender. Tá aqui no guia de estudos, é a lição número 2, ou melhor, a lição número 3, que é uma estátua assustadora. Vou olhar para essa aqui, e aqui, Andrews, por favor, coloca aqui, para a gente ver. Está aqui, uma estátua assustadora. Neste sonho de Nabucodonosor, o Senhor mostrou, através de Daniel, na interpretação do sonho, que os reinos passariam, que a Babilônia, que era a cabeça de ouro, deixaria de existir, e que agora o peito de prata, um novo reino inferior a ele, tomaria posse, e é o Império Medo-Persa. E isso se cumpre no capítulo 5, naquela noite de 539. O Império Medo-Persa destrói a Babilônia, como eu mencionei, de forma extraordinária. Ciro e Dario entram com o exército desviando o rio Eufrates, e eles entram por baixo da cidade, e assim, naquela noite, Belsazar vê o seu reino sendo destruído e ele perde a sua vida. Jeremias capítulo 25, verso 12 diz que acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Quando a gente vai para o texto bíblico, quando a gente vê os profetas alertarem o povo de Deus, veja que aqui agora a referência é um pouquinho diferente. Os profetas alertaram o povo de Deus, os erros que eles haviam cometido, os equívocos que eles haviam cometido. Eles iriam para o cativeiro, mas esse cativeiro um dia terminaria. A profecia para o povo de Deus estava se cumprindo. Babilônia estava caindo. Quando a gente vai para o capítulo 1, a gente vê a profecia se cumprindo, quando Nabucodonosor invade Jerusalém e leva cativo os jovens, leva cativo o povo para a Babilônia. Mas eles tinham a certeza de que aquele dia chegaria ao fim. Por isso o Senhor disse para eles que eles deveriam viver na Babilônia, deveriam construir casas, deveriam influenciar positivamente o povo da Babilônia. Porque quando a gente estuda o livro de Daniel, às vezes pode dar a impressão que a única influência que a gente tem na Babilônia, nesse período, é de Daniel e dos seus amigos. Quando a gente estuda no capítulo 3 a construção da estátua que Nabucodonosor faz toda de ouro para que houvesse total adoração do povo, a gente tem a impressão que somente foram os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não haviam se curvado. Mas a gente tem um povo vivendo na Babilônia e um povo fiel ao Senhor. E a gente vai ver 2 anos depois, quando Ciro dá a oportunidade do povo voltar para a sua terra, que alguns vão continuar ali no reino agora medo-persa. E aí a gente vai ter o episódio, por exemplo, de um outro decreto de morte que vai acontecer, que está no livro de Esther. O que eu quero dizer com isso? É que a gente tem referências a 4 indivíduos, os 3 amigos e Daniel, mas Deus tem na Babilônia um povo fiel. Em todos os lugares, no mundo inteiro, Deus tem aquele que é fiel. E a pergunta que nós temos que fazer hoje é: eu estou sendo fiel ao ponto de influenciar a comunidade onde eu estou vivendo? Eu estou sendo fiel ao ponto de revelar o Deus verdadeiro e influenciar
aqueles que estão perto de mim, havia na Babilônia os fiéis. E analisando, como eu falei lá na introdução, quando a gente olha esse termo Babilônia de forma espiritual, a gente tem um reino religioso que hoje, junto com as suas filhas, a gente vai estudar isso mais para frente no livro do Apocalipse, ou seja, que mostra que se opõe à verdade da palavra. A gente tem aqueles que se opõem, mesmo no meio religioso, eu estou dizendo, mas a gente tem aquele que é fiel. E aqui há o cumprimento. O Senhor cumpre a profecia. Eu quero ir na sequência, porque a gente vai olhar de forma espiritual esse cumprimento profético agora. Apocalipse, o capítulo 14, o verso 8. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, o capítulo 14, a gente tem, no contexto de Apocalipse 14, eu não vou entrar detalhadamente, porque a gente vai estudar na próxima temporada, mas você tem, no capítulo 13, um poder que se opõe à verdade da palavra, um poder religioso e um poder político, que é a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. E é interessante, se você ler, só vou fazer uma referência aqui, capítulo 13, o verso 7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E vão adorá-lo todos os que habitam sobre a terra. A besta que emergiu do mar, um poder religioso que surgiu dos povos. Nós vamos estudar isso no capítulo 7 de Daniel. Eles perseguiriam e fariam com que todos o adorassem. Agora, quando a gente vai para o capítulo 14, a gente tem aqueles que são fiéis adoradores. E aí a gente tem a referência. Então a gente tem aqueles que rejeitam ao Senhor e aqueles que continuam fiéis ao Senhor. Assim como a gente tinha na Babilônia literal, no reino da Babilônia, o que era fiel ao Senhor e aqueles que rejeitavam ao Senhor. E a gente tem as advertências. Aí, quando a gente vai para o capítulo 14, o verso 8, seguiu-se outro anjo. A mensagem, a gente tem 3 anjos anunciando mensagens para os últimos dias da história da humanidade. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Dentro da linguagem apocalíptica, quando a gente começar o capítulo 7, a gente vai mostrar mais detalhadamente esses símbolos, mas dentro da linguagem apocalíptica, essa prostituição é fazer com que a verdade da palavra seja misturada com o erro. Ou seja, a grande Babilônia, esse poder religioso, influenciaria negativamente os mundos religiosos ou as religiões. E no capítulo 8 diz que em algum momento, como caiu Babilônia em 539, literalmente cairia a grande Babilônia. E o Senhor vai dizer: saia dela, povo meu. O que eu quero dizer com isso? Para tornar mais compreensível para cada um aqui, para você que acompanha o programa. Existe uma verdade da palavra. Existe o que o Senhor diz. Por mais que as pessoas hoje tentam relativizar, e antes a gente até diria, alguns relativizam. Hoje, de forma geral, a gente não determina mais uma verdade absoluta. A gente não acredita. Mesmo no mundo cristão, quando a gente ouve uma mensagem da Bíblia, a gente tenta subjetivar essa mensagem, ou seja, filosofar, não era bem assim, isso precisa ser analisado.
isso não era para aquela época. Nós temos isso, estamos falando de mundo religioso, porque a Babilônia influencia todas as religiões. O poder da Babilônia influencia todas as religiões. Assim como, vamos fazer a comparação, não sei se está ficando claro para você, assim como o reino da Babilônia influenciava com a sua visão panteísta, os vários deuses, a totalidade dos deuses, o mundo habitado na época, e ela caiu literalmente, assim hoje, a Babilônia como um reino religioso, que a gente vai entender o que ele é, quem ele é e o que ele significa um pouquinho mais para frente, a partir do capítulo 7 de Daniel, ele influenciaria a todos, dizendo, não é bem assim, a verdade não é essa, porque contaminaria a verdade com o erro e perseguiria e influenciaria a todas as nações. Por isso, o que me dá discernimento claro do que é a palavra? É o estudo, é a busca, é a compreensão do texto, entendendo as regras dentro da palavra de Deus. Texto, contexto e outros textos. Sequência, para a gente ir para o final. Apocalipse capítulo 17, verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate. Mulher, na linguagem apocalíptica, é a igreja, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Esta é uma linguagem apocalíptica dizendo que esse poder, a Babilônia, a mulher, ela faria com que as verdades da palavra agora deixassem de existir e ela transbordaria de abominações e imundícias do seu envolvimento com aquilo que é a mentira. E o verso 5 diz, na sua fronte achava-se escrito um nome e um mistério, Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Assim como a Babilônia era grande reino e poderoso, assim nos últimos dias da história da humanidade, a gente teria um poder religioso também que influenciaria negativamente a todos. Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações. Fica claro para você? Assim como em Babel, Gênesis capítulo 11, alguém se opõe, assim como na estátua de ouro de Daniel, capítulo 2, a cabeça de ouro, alguém se oporia ao que Deus disse. Nos últimos dias, um poder religioso também se oporia e contaminaria, influenciaria ao mundo inteiro, relativizando a palavra de Deus e questionando aquilo que o Senhor disse que é a verdade. É perceptível para você isso? Fica claro isso para você quando você olha para o mundo religioso no momento? Mas como caiu Babilônia, cairá a Babilônia, a espiritual. E a volta de Jesus representa a libertação. Quando a gente vai para Apocalipse capítulo 16 e a gente estuda as 7 pragas do Apocalipse e a gente vai para a 6ª praga, olha o que a gente tem de referência. Derramou o 6º a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. A mesma forma como na Babilônia literal, Ciro se torna o libertador do povo de Deus, tirando o jugo da Babilônia. Nos últimos dias da história humana, lembra bem que aqui nós estamos numa linguagem apocalíptica, então ela é simbólica. E nós vamos entender na temporada que nós vamos
compreender o significado do secamento do rio Eufrates. Mas sabe o que isso significa? Libertação. Nós podemos ter a certeza de que um dia o Senhor libertará o seu povo. E aqui vem o grande apelo, que está em Apocalipse capítulo 18, verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Retire-se da Babilônia. Eu não sei no que você acredita ou não sei o que você tem buscado ou não, mas eu quero hoje fazer um apelo para você, que é o apelo da palavra. Todos nós teríamos, ao longo da história, a luta para fazer a vontade do Senhor, fazer aquilo que é correto. Todos nós teríamos e teremos, mas nunca o Senhor nos deixaria sem uma verdade da palavra sendo apresentada, sem a profecia sendo apresentada, sem a profecia não ser cumprida, porque aquilo que o Senhor fala, acontece. Aquilo que o Senhor diz, acontece. E eu quero te desafiar hoje a ir ao texto bíblico. Mesmo que eu compartilhe com você aqui verdades, que a gente produza guias de estudos, né? Mesmo que a gente faça isso, que é o nosso propósito, mas confira na Bíblia. Vai no texto bíblico. Usa as regrinhas para entender o texto bíblico. Agora deixa eu te dizer, não deixa a tradição ou a fala de alguém estar acima do que a palavra diz. Não deixa. Porque, infelizmente, como Babilônia, como nação influenciou o mundo na época, nos últimos dias, poderes religiosos influenciariam negativamente, deturpando a verdade para levar-nos à perdição. Eu quero te convidar a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia. Eu quero orar por isso. Semana que vem nós vamos continuar. Nós vamos estudar mais um episódio de fidelidade, agora num outro momento de domínio, mas a fidelidade de Daniel continua. Eu quero orar por você, por mim, para que o Senhor nos dê lucidez a sermos fiéis à palavra e não sermos influenciados por filosofias que são contrárias à Bíblia. Vamos orar por isso. Pai do céu, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque nós temos uma referência, que a gente seja fiel à palavra, que a gente não seja influenciado por filosofias equivocadas. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Foi bom demais a gente passar essa semana juntos, estudando a Bíblia. Olha, que Deus continue abençoando você, que você tenha um final de semana muito feliz e na segunda-feira, às 7h30 da noite, a gente se encontra em mais um programa Escola Bíblica e vamos estudar mais uma vez a importância da fidelidade. Um abraço, bom final de semana.